Seja muito bem-vindo. Hoje falaremos do perigo da instabilidade emocional e como isso pode afetar drasticamente a sua vida. E mais, falaremos aqui o início do processo para que você possa superar e ter uma vida muito mais plena, satisfatória e cheia de realizações. Entretanto, eu preciso dizer uma coisa de modo muito sério. Essa aula é a introdução da mentoria Superação de Pontos Fracos. E no final dela, se você quiser, você pode fazer uma inscrição? Sim. Há um investimento? Sim. No entanto, aqui nós figuramos no chamado marketing sem marketing. Nós não iremos capturar um número de WhatsApp para ficar mandando mensagens ou capturar o seu e-mail. O preço já tem fixo, não há uma mega oferta no final para você aproveitar. Não tem data limite, se inscreve agora ou você vai perder. Também não tem vagas limitadas, inscreva-se rápido ou você vai ficar de fora. Não tem nada que o marketing convencional faça. Nós temos uma aula que vamos dar conteúdos gratuitos para você e se você quiser no final dela, você pode se inscrever. Mas o carrinho está aberto o ano todo. Você pode se inscrever tanto de forma anual quanto mensal. E essa postura de não usar gatilhos mentais ou fazer com que você compre na base da impulsividade é o mais respeitoso que eu posso trabalhar com você. E isso foi baseado no conteúdo publicado originalmente pela Paula Quintão, no chamado Marketing Sem Marketing. E eu peço licença de explicar rapidamente como funciona essa mentoria de superação de pontos fracos. Nós temos lives semanais para tratar temas ou imaturidades emocionais. Cada mês é uma emoção diferente. Então, toda semana haverá uma live onde eu vou entrar em contato com vocês para falar tanto do ponto de vista teórico quanto prático de como superar e equilibrar a si mesmo baseado nas técnicas fundamentadas tanto na parte física, científica humana, quanto nos aspectos extrafísicos e transcendentais. Então, ao todo, teremos 45 lives no ano. E se você não quiser se inscrever do modo anual, ou porque não se interessa por vários temas, ou seja lá qual for o motivo, você pode se inscrever por módulos. Eu quero me inscrever apenas para o medo, apenas para o módulo da raiva, ou apenas para o módulo da solidão, enfim. E ver se no seu caso você está disposto a trabalhar esses pontos e acelerar a sua própria evolução. Agora, voltando ao tema das emoções, é importante entendê-las porque o emocionalismo pode justamente desregular todas as áreas da nossa vida, trazendo sofrimento, trazendo desequilíbrio e trazendo vários perigos para a nossa vida como um todo. E o primeiro perigo que eu quero comentar com vocês é a chamada impulsividade, porque quando você tem o emocional que ele é instável, que falta constância, a pessoa acaba agindo de modo impulsivo, sem pensar nas consequências, sem pensar naquilo que vai acontecer e afetar em si mesmo e nos outros. Acaba sendo desrespeitosa, acaba até mesmo violando os direitos das outras pessoas. E tudo de modo automático, sem pensar direito. Primeiro faz e depois vem o arrependimento. Esse é um perigo muito complicado. E outro perigo muito sério que essa instabilidade traz é justamente a inconstância. Porque quando uma pessoa não está muito bem equilibrada, ela pode ter muitos projetos, ela pode ser muito criativa. No entanto, começa muita coisa, desiste, sempre morrendo na praia, sempre deixando de fazer o que o seu potencial lhe permitiria. Então, a inconstância ela é algo complicadíssimo. Por quê? Porque sem dedicação, sem motivação, sem técnicas que te façam seguir em frente, você vai sempre ser uma pessoa cheia de sonhos, cheia de planos, mas no final da vida pode ser uma personalidade que chegou ali frustrada e sem o mínimo de perspectiva de realização. Por quê? Porque o emocional nunca deixa a pessoa realizar. Tem muita iniciativa, mas muito pouca acabativa. E tudo isso acaba gerando muito estresse excessivo, que é um outro perigo clássico quando falamos da parte emocional. O estresse, em certas doses, é necessário à vida humana.
tudo leva a um certo grau de estressamento. O trânsito, a área profissional, os contatos, as relações humanas, tudo isso envolve um certo nível de estressamento e faz parte da vida. Não há como as coisas serem perfeitas, não há como a gente ter uma vida livre de qualquer tipo de estressamento. Mas o estresse sadio é uma coisa. Já a instabilidade emocional, ela sempre acaba trazendo o quê? O estressamento doentio, excessivo, um sofrimento desnecessário para quem tenta levar uma vida um pouco mais tranquila e até mesmo mais produtiva, mais evolutiva. Uma outra questão muito séria envolvendo essa instabilidade e até certo ponto o estresse é a dificuldade de manter relacionamentos saudáveis. Porque afinal uma pessoa que está sempre se queixando, sempre estourado, sempre deprimida, é difícil os outros se manterem conectados a ela. É difícil ter uma rede de apoio de pessoas que se importam com você e de pessoas que trocam energias, ideias e emoções saudáveis. E como é que fica então o relacionamento quando você está muito estressado, quando você está muito instável? A própria pessoa que convive, as pessoas do seu meio, se sentem incomodadas. Por quê? É o eterno pisar em ovos. Será que essa pessoa hoje está bem? Será que hoje ela está estressada? Será que eu posso confiar nela? É sempre uma grande dificuldade para dizer até onde eu posso ir, até onde eu posso confiar nela. Ela é alguém que vai me abastecer de afeto, de confiança, ou é alguém que de repente do nada surta, me dá uma patada e me faz me sentir mal lá no fundo do poço? Tudo isso são processos que envolvem a instabilidade emocional. E uma outra coisa, um outro perigo muito sério, envolve as questões financeiras e profissionais. Porque, veja, o mercado de trabalho hoje, inclusive, fala que o principal não é a pessoa ser criativa, ser um gênio em potencial. Se valoriza muito o quê? A maturidade emocional. Pessoas estáveis e equilibradas estão sendo muito mais aceitas do que aquele gênio que tem rompantes de estrelismo, rompantes de agressividade, de estresse, de maus tratos. Então, o bom tom, a educação, o saber lidar nas relações humanas está tendo um valor cada vez mais alto. E é isso que a gente quer tratar e trabalhar. Porque a instabilidade cria rusgas, cria problemas, e isso acaba trazendo perdas financeiras, porque ela vai perder empregos, vai perder oportunidades de promoção, vai perder uma série de questões. Por quê? Porque ela mesma ou você mesma é o seu próprio carrasco, é o seu próprio inimigo íntimo, já que o seu lado emocional fala sempre a mais do que as questões mentais, morais e até mesmo sociais. Você tem tido perdas financeiras, perdas profissionais em função da sua instabilidade emocional? E aqui vem um outro ponto que é terrível baseado na instabilidade emocional, que é o desvio do seu propósito existencial. Todos nós nascemos com uma missão, com um propósito aqui na vida humana. Só que essa instabilidade, essa oscilação de humor, por exemplo, acaba trazendo prejuízos que muitas vezes são irremediáveis. A pessoa que chegou na sua vida na hora certa, você pode acabar expulsando. A oportunidade que era plena para você se desenvolver, acaba passando. E o propósito de vida, a missão que você renasceu para cumprir aqui, acaba sendo aos poucos dilapidada, acaba sofrendo, saindo dos trilhos e tendo problemas graves. A instabilidade emocional, ela não afeta apenas a você, ela afeta todos aqueles pelos quais você deveria atender, você deveria fazer algo específico para eles. O seu próprio autoconhecimento, o seu desenvolvimento pessoal pode acabar sendo detonado de forma muito séria porque você não teve a ordem, o equilíbrio e a tranquilidade íntima para fazer o que deveria. E muitas vezes realmente não dá para remediar, não dá para depois consertar. O propósito de vida, a missão existencial,
ela tem o seu time, ela tem a sua passagem, a sua cadência, da qual você tem que entender e saber utilizar os momentos certos. Portanto, a instabilidade emocional cria problemas dos pequenos até aqueles de razões e efeitos que não temos nem sequer como medir. Então veja, para a gente entender e começar a superar esses problemas emocionais, o primeiro ponto que devemos considerar é o chamado mindset, ou a mentalidade. Eu sei que esse termo está muito detonado, ele está muito mal visto, especialmente por coaches que ficam fazendo de forma deliberadamente assim, equivocada, acabam queimando esse termo. Mas veja, a mentalidade ela é fundamental na nossa vida, fundamental em vários aspectos. Então, ter uma mentalidade saudável, ela é ímpar, ela é necessária. E mentalidade varia de pessoa para pessoa e de níveis. Existem mentalidades pobres, mentalidades atrofiadas e mentalidades muito mais otimizadas e até evoluídas. Tudo isso tem. Mas qual é a sua mentalidade? Como é o jeito que você pensa e age em função das questões que aparecem na sua vida? Mas você pode me perguntar, mas Alexandre, o que é uma mentalidade? Que conjunto é esse? Então, primeira coisa, quando você se depara com problemas ou adversidades, como é que você age? Você é do tipo que foge delas ou você é do tipo que encara tudo o que precisa ser feito? E se você não está entendendo muito bem, veja, existe um tipo de mentalidade que, por incrível que pareça, ela gosta do fracasso. E veja, não é uma pessoa masoquista, uma pessoa que gosta de sofrer. Eu gosto de perder, eu gosto de dar mal. Não é isso. A mentalidade que nós estamos falando aqui é aquela que gosta de crescer. Ela gosta da adversidade, ela gosta do desafio. E, infelizmente, é a mentalidade menos comum que temos na nossa população. E essa mentalidade, para ficar um pouco claro, existem dois tipos, que é a mentalidade fixa e a mentalidade de crescimento. O chamado mindset fixo e o mindset de crescimento. E essas duas, elas têm discrepâncias em várias áreas. E como a gente vai ver, especialmente ao longo da nossa mentoria, essa mentalidade, esse mindset, dependendo da área, você pode ter um ou outro. Nós vamos entender de uma forma um pouco mais clara. A mentalidade fixa é aquela que tem uma certa dificuldade de lidar com o esforço. Veja bem, a pessoa não é que ela não gosta de se esforçar, ela acha que o esforço é inútil, o esforço não vale nada. Já a mentalidade de crescimento, ela cresce, ela fica mais inteligente, ela se expande com as adversidades e quanto mais ela se esforça. Por quê? Porque a mentalidade vai dizer o quanto você vai crescer ou não na sua vida. O quanto você vai ficar mais inteligente ou o quanto você vai fugir dessas dificuldades que vão aparecer no teu caminho. Inclusive, por exemplo, a gente pode se perguntar, a inteligência, ela é um atributo fixo? O que você acha? Você tem uma inteligência limitada ou essa inteligência pode ser mudada? Veja, essa pergunta não apenas criou muitos debates, mas vem criando debates ao longo do tempo. Se a inteligência ela é fixa ou se a inteligência pode ser moldada. E antes que você diga, é claro que a inteligência pode ser ampliada, veja com calma. Não é o que eu estou perguntando de mentalidade, não é apenas do que você acha do ponto de vista físico. É como você se comporta em relação a essa atitude. Isso vai ficar mais claro quando a gente entrar a fundo nesses tipos de mentalidade. Muitos cientistas, por exemplo, eles ficam surpresos com a nossa capacidade de crescimento. Isso vem sendo feito, já tem várias pesquisas científicas que abordam isso. E quando eu digo assim assustados, é porque realmente você vê que o nosso potencial de crescimento ele é muito alto. Muitos especialistas, inclusive atuais, falam
que a nossa capacidade criativa, a nossa capacidade cognitiva, todas as nossas capacidades são ampliadas, inclusive as capacidades emocionais. Várias delas têm esse aspecto de crescimento amplo. Só que o que nós vemos? Que todo esse processo de criatividade, de emocional, de inteligência, todas as relações humanas que a gente tem, ela é muito mais complexa do que as pessoas podem imaginar. Mas muito mais. Por quê? Aí vem um ponto que você não encontra em qualquer lugar. Porque aqui no canal Dimensão Mental, como se você já é inscrito, já conhece nosso conteúdo aqui, você sabe que as EQMs, ou experiências de quase morte, elas dão um vislumbre da vida após a morte, incluindo aí as experiências fora do corpo, chamada de projeção consciente, viagem astral, desdobramento espiritual, enfim. Você sair do seu corpo, isso diz muito sobre a gente. Isso diz muito sobre a nossa natureza pessoal. Portanto, a mentalidade, ela não surgiu agora. Você tende a carregar essa mentalidade ao longo das suas vidas. Vida após vida, você tende a trazer um tipo de comportamento específico em relação a como você lida com as pessoas, com os problemas, com a sua inteligência e com o seu lado emocional. O ponto positivo não é que você vai justificar, eu sou assim por causa das minhas vidas passadas. Não. Essa mentalidade que as EQMs e que as experiências fora do corpo mostram é que elas podem ser moldadas e que experiências passadas podem ser frutos ou mesmo, vamos colocar assim, um cabedal de conhecimento que vai nos ajudar na nossa vida hoje. E isso é muito legal. Portanto, as suas emoções, elas não começaram nesse berço, ou quando você veio ao mundo a partir do teu parto, não. As emoções vêm de muito antes. E todo esse processo de crescimento e de mentalidade acompanha tudo isso. E tem um ponto seríssimo que pouca gente conhece, que foi um termo que eu cunhei alguns anos atrás, até apresentei numa jornada, num congresso de verdades relativas, que é um congresso que trabalha com termos e criações novas, que é chamado de Trador. O que é o Trador? É um termo próprio, ou um neologismo que vem de traço dormente. O que é um traço dormente? Muitos de nós, por exemplo, já desenvolveu no passado a liderança. Éramos líderes natos, trabalhávamos com grupos e éramos alguém seguidos por outros, mas não porque tínhamos o ego grande, mas porque a liderança era bem feita, bem estruturada. Só que muitas vezes a pessoa renasceu nessa vida e aqui agora a liderança dela não teve oportunidade de se desenvolver. Por várias conjunturas, por vários contextos da vida atual, por exemplo, ela não teve como explorar isso. Mas a liderança que ela tinha numa vida passada está lá, não deixou de existir. É apenas um traço dormente. Se nessa vida agora aquilo estava parado e você começar a colocar para fora, você começar a ter que liderar grupos e pessoas, aquele traço positivo, aquela qualidade, aquele traço força do seu passado, volta e volta com tudo. E alguém pode falar, nossa, você tinha um dom que nem você sabia. Não era dom. É um traço que você trabalhou e desenvolveu em vidas passadas e agora ressurgiu. Isso vale para tudo. Tem pessoas que nessa vida, por exemplo, não tiveram oportunidade de estudar, de ter uma escolaridade formal e até são analfabetas. Mas no passado, muitas vezes, foram gênios criativos da literatura, das artes e de toda a parte intelectual, por exemplo. Só que nessa vida agora não deu para colocar em prática. Ficou claro isso? Então, todos nós temos traços dormentes, tanto do ponto de vista da mentalidade ou da inteligência, melhor dizendo, quanto de aspectos emocionais. Quantas pessoas que tinham, por exemplo, uma fraternidade ampla, quer dizer, uma compaixão, ajudavam os outros, eram fraternas, e muitas vezes na vida atual, ver uma condição precária, onde ela não conseguiu ainda se libertar de certos laços ou de certas amarras familiares, por exemplo, e colocar para fora toda a fraternidade que ela tem. Então eu quero que você entenda o seguinte, todos temos traços dormentes, do ponto de vista mental, emocional, intelectual e até de fenômenos.
Muitas pessoas saíam do corpo muito facilmente no passado, em vidas passadas. E nessa nunca saíram. Mas quando ela começa a trabalhar, começa a aplicar técnica, começa a desenvolver, ela se expande abruptamente. Então aquilo vem com força, porque era um traço dormente. Você já mexeu com isso no passado e agora você está resgatando esses talentos ocultos que você nem mesmo sabia que tinha. Então, tudo isso envolve o quê? Trabalho de mentalidade. Porque para ter um emocional menos instável, para ter uma vida mais, vamos dizer assim, organizada, ter uma gestão de emoções muito mais qualificadas, tudo isso entra no meio de campo. Tanto a sua mentalidade, quanto os traços dormentes que você traz de vidas passadas. E porque as experiências de quase morte mostram que a gente pode fazer esse resgate de forma muito mais rápida do que a maioria das pessoas espera. Agora, voltando um pouco do ponto de vista da mentalidade, vamos falar do mindset fixo, da mentalidade fixa. Tem algumas características básicas. Por exemplo, a pessoa acredita ou ela admite que as qualidades dela são imutáveis. Ela nem sabe que existe o trador, que existe o traço dormente. Então, o que eu sou e ponto final. E sabe o que isso acarreta para esse indivíduo? Ela tem que constantemente provar para si mesma e para os outros que ela é competente. As suas qualidades estão sempre colocadas à prova. Entende? Você é assim, ou você conhece alguém que é assim, que tem que estar sempre se provando, sempre tem que estar. A vida é uma avaliação eterna. Quantas pessoas de mindset fixo, por exemplo, que sofrem com uma prova? É um sofrimento porque não é uma prova qualquer. Aquela prova vai dizer para ela, para si mesma, para o mundo, se ela é ou não competente. Porque se ela falhar, ela vai dizer, gente, eu sou burra, eu não sou inteligente, eu não sou capaz. E como ela admite que ela não, dentro dela, que ela não consegue mudar, que ela é o que é e ponto final, aquela prova vale muito, aquele exame vale muito. Portanto, a pessoa não consegue relaxar. Cada situação da existência exige que ela confirme e ressalte que ela é competente, que ela é capaz. Então, uma pressão gigante, uma pressão constante na sua própria vida. Então, quando ela vai ter uma adversidade, quando ela vai ter um desafio, ela pode se questionar, mas peraí, eu sou um bobo ou eu sou inteligente? Eu serei um vencedor ou eu sou um fracasso? Como eu sou na minha vida? Quem sou eu? Tudo isso vai acontecer mediante o quê? Aos resultados, aos exames. Então, não importa o que os outros pensam. O que importa é principalmente ela se achar capaz. Mas veja, o que é mais trágico nessa história toda aqui, você pode dizer, ok, ela foi bem numa prova, agora ela sabe que ela é competente. Não. Essa prova nunca é suficiente, nunca é bastante. Eu vi um caso de uma menina, por exemplo, que na escola dela tinha um grupo que era seleto, isso não é no Brasil, num outro país, se não me engano, nos Estados Unidos, que ela tinha um grupo que era o grupo dos seletos, sabe? As pessoas mais inteligentes da escola. E logo que ela entrou muito jovem, se não me engano, era 7, 8 anos que ela tinha quando ela fez o primeiro exame, ela não passou para esse grupo, né? Tinha um nome lá, era Águias, não sei das quantas. Ela não passou para esse grupo, ela ficou naquele grupo lá. Só que depois ela se esforçou, né, se desenvolveu e tal, e ela entrou para esse grupo da escola e até o final, até a sua graduação, ela teve uma série de prêmios, ela conquistou, sabe, concursos, até competições dentro da escola ela conquistou, mas dentro dela nunca era suficiente. Por quê? Porque ela lembrava que naquele primeiro exame ela não passou. E se ela não passou é porque ela não era boa o suficiente, na verdade, talvez ela fosse até uma impostora, porque se fosse para passar, teria sido de cara, ela não teria tido nenhum tipo de reprovação. Então, olha que condição complicada e complexa. Agora, falando da mentalidade de crescimento, essas pessoas não se importam tanto em ter uma avaliação rígida ou ter uma autocomprovação da própria competência. Dentro da mentalidade de crescimento, a pessoa quer melhorar as qualidades dela pelo esforço. O esforço vale muito a pena. Já na mentalidade fixa, olha que coisa interessante. Se esforçar é como se fosse... Por que eu vou me esforçar? Eu já sou o que eu sou. Eu não preciso, eu não tenho como crescer, eu não tenho como melhorar. Portanto, o esforço é visto como um descaso.
Já na mentalidade de crescimento, não. Quanto mais a pessoa se esforçar, melhor ela vai ficar, mais ela vai se desenvolver. Então, é uma eterna lapidação de interesses, gostos, aptidões, até do próprio temperamento dela, que vai ser continuamente treinada e desenvolvida. Então, para uma pessoa de mentalidade assim, qual que é o seu verdadeiro potencial? Qual a sua verdadeira capacidade? Ela não sabe. O potencial é desconhecido e tende a ser ampliado cada vez mais. Nesses casos, o traço dormente ele vem com toda a força. Por quê? Porque a pessoa percebe que o potencial dela ou vai ser desenvolvido ou vai ser restaurado de alguma maneira, ainda que seja do ponto de vista inconsciente. E isso é muito legal, por quê? Porque o indivíduo cria uma paixão pelo aprendizado, uma paixão pelo desafio. Em alguns casos, aí entra o que eu falei aqui no começo, uma paixão ou um gosto pelo quê? Pelo fracasso. Não porque ela é perdedora, não porque ela é masoquista, mas porque o fracasso não significa que ela não vale nada, não significa que ela não tem valor, mas significa que o quê? Que ela aprendeu com aquele processo. Então, no mindset fixo, a pessoa quer o sucesso. No mindset de crescimento, a pessoa quer o desafio, ela quer o crescimento. Você compreende como isso é diferente um do outro e como muitas vezes um inviabiliza a evolução? Você é alguém que só quer ser bem-sucedido ou você é alguém que quer crescer, que quer desafios? É muito diferente, inclusive em relacionamentos, olha só. Tem gente que já quer um relacionamento pronto, encontrei minha alma gêmea, não preciso trabalhar para nada. Outros já querem o quê? Construir, crescer a dois. Veja como o mindset ou como a mentalidade influi em várias áreas da sua vida. Inclusive, alguém de mindset de crescimento pode se perguntar, mas peraí, por que eu vou ficar querendo me provar? Para que eu vou ficar querendo dizer para mim mesmo que eu sou bom se eu quero mesmo me aperfeiçoar? Eu já vi, por exemplo, casos de crianças, olha que coisa interessante, crianças que foram dados para elas ali jogos de, por exemplo, de encaixe, sabe? Jogo de, como é que fala quando você tem peças, né? De quebra-cabeça. E quebra-cabeças que davam para crianças, né, muito jovens, e para aquelas que tinham mentalidade fixo, depois que eles faziam ali, a pessoa perguntava, você quer esse mesmo quebra-cabeça ou você quer um muito mais difícil? E a criança que não queria, né, ela não quer desafio, ela quer mentalidade fixa, ela escolheu o quê? Ela queria o mesmo. Por quê? Porque aí ela tinha certeza, era confortável para ela, que ela era uma boa pessoa, que ela não precisava trabalhar, que ela não precisava se desenvolver. Ou entender que ela não tem inteligência, entender que ela não tem competência, entender que ela é um fracasso. Então ela preferiria, às vezes, o quebra-cabeça repetido do que o mais desafiador. E na mentalidade de crescimento era o oposto. A criança queria, não, eu quero o mais difícil. Eu quero aquele que eu vou ter que me empenhar para tentar descobrir. E alguns até quando conseguiam falavam, eu sabia que eu ia conseguir, né? Eu sabia que eu ia chegar lá. Olha o gosto pela conseguir completar um desafio. E essas crianças de mentalidade de crescimento ficavam até indignadas quando perguntavam para elas, mas por que eu vou querer o mesmo quebra-cabeça? Aquele eu já sei como é que funciona, que graça tem? Elas não viam sentido em escolher o mesmo jogo. Por quê? Porque elas querem crescer, se aperfeiçoar. Elas não estão preocupadas com o auto-julgamento. Ai, será que eu sou um fracasso? Será que eu não sou inteligente? Então, tudo isso tem a ver com a nossa evolução. Por quê? Você é o tipo da pessoa que se arrisca? Você é o tipo da pessoa que corre atrás da evolução? Ou você é das pessoas que só evolui na base do sofrimento? Você já ouviu dizer que existe evolução pela dor ou pelo amor, não é isso? Alguns, quando a vida chega e derruba, dá rasteira, faz ela sofrer, ela fala, ok, agora eu tenho que mudar. Por quê? Porque os desafios, eu não tenho outra saída, eu preciso mudar para sair da onde eu estou agora. Já na mentalidade de crescimento, a pessoa pode ir atrás do problema. Mas não do problema para criar intriga ou criar conflito, não é isso, mas é atrás do quê? Da dificuldade, atrás daquilo que ela não é boa ou daquilo que ela quer se ampliar, que ela quer se desenvolver. Então, um foge do desafio, o outro vai atrás. Você evolui quando a vida te dá oportunidades
Somente quando a vida te dá problemas das quais você não pode correr. Qual que é a chave, então, do sucesso? É você trabalhar ou ter a mentalidade de crescimento. Mas pelo que você falou aqui, Alexandre, eu tenho a mentalidade fixa. Calma. Todo mundo pode mudar isso. Todo mundo. Todo mundo pode desenvolver uma visão de mundo diferenciada. Há literalmente milhões de casos de pessoas que eram desse jeito. Não queriam se arriscar, achavam que não podiam mudar, que eram limitadas. E, de repente, claro que tudo vai levar um certo esforço, mas que conseguiram trabalhar na vida com uma outra mentalidade. E, sinceramente, nem é algo tão complexo assim. Vou passar 50 anos para mudar minha mentalidade, para voltar para essa área de crescimento. Não. Você pode fazer isso com até pouco tempo, desde que você se esforce e entenda e queira mudar. Não é porque alguém está mandando você fazer isso, mas é porque você quer mudar. Você quer fazer algo de diferente que vai ampliar as suas capacidades pessoais de autoentendimento, vai melhorar sua qualificação emocional, sua gestão do que você pensa, sente e do que você manifesta aqui na sua vida. A mentalidade, ela é sim moldada, mas depende do quê? Das crenças pessoais. Crença no sentido não religioso, mas as opiniões que você tem em relação a si mesmo e em relação aos demais. As suas crenças que dizem, influenciam e ditam o ritmo da tua evolução. Se você tem uma opinião que você não consegue mudar, que você não consegue evoluir, você não tem como mudar de fato. Até mesmo nas pessoas que desenvolvem o parapsiquismo ou a sensitividade, as capacidades extrasensoriais. Eu tive uma pesquisadora americana, isso na década de 50 do século passado, que ela viu que pessoas que acreditavam que eram capazes de desenvolver, por exemplo, a telepatia, elas tinham 3 vezes mais resultados no desenvolvimento do que aquelas que acreditavam que não, eu não consigo desenvolver, ou então isso não existe. Aqui eles acabavam se bloqueando de qualquer tipo de modificação. Então você pode avaliar suas capacidades, você pode avaliar quem você é, mas o seu mindset pode sim ser alavancado e tem como ser desenvolvido, tá? Esse é o ponto principal que você tem que entender aqui. Tudo pode ser trabalhado desde que seja sua vontade para isso. Então, é preciso se abrir o quê? Ao fracasso. Se abrir ao risco, comedido, obviamente. Não é o risco de saber que você vai dirigir igual doido, que você pode ter um acidente e ser fatal. Não é isso. Mas se abrir para o risco, se abrir para o fracasso. Porque o fracasso não quer dizer que você é um lixo, que você é um nada. O fracasso mostra que você naquilo às vezes não sabe ou precisa se desenvolver com o esforço pessoal. Então, qual a última vez que você fracassou? Qual a última vez que você fracassou querendo fracassar? É o desafio. Por exemplo, eu gosto de jogar xadrez, online especialmente. A última vez que eu vi, eu tinha jogado com pessoas de mais de 100 países no último ano. E o legal é o seguinte, eu sempre me preocupava com o rating, né, que é a pontuação baseada no seu nível de jogo. E de repente eu vi que eu estava muito preocupado com o resultado. Mas veja, o gostoso é o processo, é o desafio, é uma situação ali que você tem que pensar uma saída. Peraí, o cara me colocou numa enrascada, como é que eu saio disso? Hoje eu jogo muito mais de modo muito mais prazeroso e eu estou nem me lixando se o meu nível de jogo é maior ou menor. O que vale é o quê? É o desafio, é me aprimorar, é a parte gostosa de ter uma dificuldade, você poder, ou às vezes fracassar, mas eu fracasso, mas eu analiso a partida depois. Por que eu fracassei? Foi isso aqui que estava errado, isso aqui que eu não fiz, podia ter feito diferente. Beleza, aprendi. Tá ótimo, não importa se eu ganho, se eu perco. Às vezes até, sabe, eu tô ganhando, proponho empate, não tem problema. A questão é você estar aberto a ter pequenos fracassos, pequenas mudanças de comportamento e ver que não dói, que não é o fim do mundo, que você não é um Zé Ninguém, tá certo? Então, a sua prioridade a partir de hoje é ter reconhecimento ou ter muitos desafios? Pensa bem. Vou repetir. A sua prioridade a partir de hoje é ter reconhecimento ou muitos desafios? E para a gente entender e
acabar com essa instabilidade emocional, a gente precisa entender o seguinte, que as experiências... Aqui eu vou abrir um parênteses rápido para entender que mentalidade não é apenas algo físico, algo humano, da nossa dimensão humana aqui, da nossa dimensão intrafísica. Por quê? Existem certos fundamentos essenciais que a gente precisa entender. E esses fundamentos vão ser usados em toda a nossa mentoria de superação de pontos fracos. A sociedade evolutiva vai usar isso aqui em tudo. Porque, por exemplo, em fevereiro agora, o primeiro mês vai ser trabalhado o medo. Só que o medo, ele não é só algo material da vida aqui prática. Como eu vou colocar para vocês lá na mentoria, o medo ele pode ter origens e causas muito obscuras que envolvem vidas passadas, traumas antigos que estão adormecidos ou que estão ali escondidos no nosso histórico emocional. Veja, todo esse processo pode acarretar uma pessoa a ter mais ou menos medos. Então, uma base para todo mundo entender é o seguinte: as experiências fora do corpo, as experiências de quase morte mostram que nós temos múltiplos corpos. Múltiplos. O meu corpo físico não é único. Existem outros corpos. Então não haveria nem a saída do corpo, porque isso seria apenas o corpo, ou um corpo. Então nós temos um corpo sutil, que é aquela réplica, que alguns chamam de espírito, de alma, perispírito, corpo astral, enfim. Na ciência da consciência é o psicossoma, que ele é chamado do quê? De corpo emocional. Então nossas emoções vêm daí. Por isso que é o erro clássico ou crasso da pessoa achar que após a vida, que descartou esse corpo e a vida após a morte dela vai ser tudo maravilhoso. Não. Os seus padrões emocionais tendem a ser basicamente os mesmos, às vezes até mais expandidos. Então uma pessoa depressiva pode ser que fique mais depressiva. Uma pessoa que ela é fraterna, que ela fique mais fraterna. Uma pessoa que ela é raivosa, ela fique mais raivosa e assim por diante. Portanto, o nosso corpo emocional, ele existe. E quem já saiu do corpo, seja numa IQM, seja numa experiência fora do corpo, sabe que lá você tem emoção, e tem muita emoção. Então a emoção não é cerebral, não é física, não é do corpo, ela extrapola isso. Um outro aspecto fundamental, e sempre que eu vou falar aqui desses fundamentos básicos, tá, ou fundamentos essenciais, é sempre baseado na experiência de quase morte, que a gente fala tanto aqui no canal, quanto nas experiências fora do corpo, tá bem? Nós temos múltiplas dimensões, ou seja, a gente acopla com outros locais que estão além da matéria humana. E esses outros locais, eles têm o quê? Padrões emocionais. Uma pessoa que ela é muito vingativa, ou que ela quer atrapalhar os outros, ela se conecta energeticamente e emocionalmente com dimensões inferiores, onde pessoas que lá habitam fazem exatamente isso. É um padrão inferior, há uma conexão ali. Uma pessoa que quer ajudar todo mundo, ou que ela quer fazer o máximo que ela puder dentro das suas capacidades atuais, ela vai se conectar energeticamente e emocionalmente com quem? Com seres que querem o bem de todos. Então, as emoções, elas também são multidimensionais. Elas podem te convidar a entrar em locais barulhentos, em locais perturbados, em locais desorganizados, ou as suas emoções te convidam a entrar em locais que são equilibrados, potencializadores e também locais que são verdadeiros bálsamos para a nossa evolução como um todo, entende? Então, qual dimensão que as suas emoções se conectam? Isso é muito importante se você analisar. Outro fundamento essencial, nós temos múltiplas vidas. Essa vida que não é a primeira que nós temos e nem será a última. Quantas experiências de quase morte que as pessoas têm em memória de vida passada, veem outras civilizações, pessoas que habitavam com ela, besteiras que ela fez, sucessos que ela teve. A vida anterior é um fato para quem já teve essa memória chamada retrocognição, que é memória de vida passada, ou quem já teve algo que pôde elucidar que essa vida aqui é apenas
um encadeamento de muitas outras que trazemos lá de trás. Entretanto, é importante frisar por quê? Já que a vida ela não começou agora, já que nós somos seres milenares, veja bem, nós somos seres milenares, ou seja, a nossa emoção também é milenar. Nós estamos lapidando nossas questões vida após vida, dia após dia, século após século. O nosso emocional está em constante trabalho e para isso é importante entender que a sua emoção, seja ela a melhor, seja ela a pior, não começou agora. Por exemplo, um dos módulos aqui da nossa mentoria, a gente vai falar um mês inteiro sobre impulsividade. E você vai ver que em muitos casos a impulsividade não começou agora, ela já é antiga, já traz problema para você faz tempo e você nem percebeu isso às vezes. E não sabe nem as técnicas para poder ser menos impulsivo. Veja, nossas emoções são mais antigas do que a vida humana. Muito mais. É isso que é um ponto legal, importante a gente pensar. Outra coisa, outro fundamento essencial. A ética vai além da vida humana. Em muitos casos, uma emoção que você tem pode ser super positiva e equilibrada, e a mesma emoção, numa outra condição, no outro cenário, pode ser negativa e até doentia. As ações importam, mas depende do contexto, dos envolvidos e da dimensão da qual você se manifesta. Então, emoções podem ser neutras, equilibradas ou tóxicas. Depende das questões envolvidas. A gente vai ver isso falar bastante também na nossa mentoria. Outro ponto. Tudo é energia e as energias influenciam na gente. Lembra que eu falei que as emoções nos conectam a outras certas dimensões? Pois é. A chamada lei da atração, apesar de ter muita coisa ali superficial, até meio distorcida, ela é um fato. Nós nos conectamos com pessoas, nos conectamos com padrões, nos conectamos com certas realidades, dependendo do nosso comportamento e da nossa mentalidade. Tudo no universo é energia. Muitas vezes você pensa numa pessoa, a pessoa aparece para você, ou entra em contato, ou você está querendo algo, buscando, correndo atrás de uma coisa e de repente as oportunidades surgem. Mas muitas oportunidades surgem por quê? Porque você jogou energia, você jogou esforço, você jogou dedicação naquilo que estava para começar, naquilo que você queria se materializar aqui nessa existência. Então, energia conecta energia. Todos nós estamos conectados até certo ponto. E nossa realidade, quem faz é a gente. E o destino foi cruel comigo. Foi cruel? Peraí, vamos ver os seus pensamentos. Vamos analisar suas emoções. Aí você vê que não é o destino que deu a infelicidade para você. Você, até certo ponto, cavou o próprio buraco baseado no que você pensa e baseado naquilo que você sente. Isso é um ponto muito sério. Outro fundamento essencial que a gente tem que entender, que nós interagimos com seres extrafísicos, ou seja, interagimos com consciências que já faleceram, sejam entes queridos, sejam desafetos da nossa existência, do nosso passado. Isso influi muito porque a gente vai poder abordar com calma, isso a gente vai falar todo mês. Cada emoção, a emoção da raiva, por exemplo, que vai ser no mês de março. Essa emoção, às vezes, tem tudo a ver com seres extrafísicos, pessoas já faleceram. Por quê? Porque nessa interação, muitas vezes, você não está pensando, você está sendo pensado. Muitas vezes você não está tendo uma emoção, você está percebendo a emoção de alguém que está fluindo sobre você. Então, nessas interações, muitas vezes chega aquela consciência que é doentia, que é tóxica, que é patológica, aquele ser que você não vê ele visualmente, ele é invisível aos olhos humanos, mas aquela presença chega até você e ela consegue influir, e você começa a agir de acordo com as emoções e o temperamento dela. A culpa é dela? Não. É você que dá a brecha da fissura. Quer dizer, então, que se aquele parente meu que morreu depressivo chega perto de mim, eu posso começar a ficar depressivo igual ele? Sim. Sim, e isso acontece muito, é a coisa mais natural que tem. E as pessoas não sabem disso. Acham que as próprias emoções, que a própria até instabilidade emocional é dela. E muitas vezes não, é da companhia extrafísica que ela tem e que ela não sabe se desconectar.
não sabe limpar, não sabe ser ela própria. É um marco, inclusive, quando você percebe que certa emoção ou certo pensamento não é teu. É um agente externo que veio para cima de você. Dá para entender isso? Dá. Dá para desconectar? Dá. A gente vai falar demais sobre isso na nossa mentoria de superação de pontos fracos. Outro ponto, outra fundamentação aqui essencial. Todos nós temos um certo nível de parapsiquismo, ou seja, essa sensitividade, essa paranormalidade, que é um termo que não é muito bom, mas até a própria mediunidade, como alguns chamam, cada um tem um nível. Então, o parapsiquismo, uma pessoa que é mais sensível, quando chega esse parente falecido que eu falei, por exemplo, ou alguém que te detesta, quer ver o mal da tua vida, chega perto de você, se você é mais perceptível, mais sensitivo, mais parapsíquico, você de repente se conecta até mais fácil com ela. Você fica mais raivoso, mais medroso, mais depressivo, mais impulsivo, mais melancólico. Mas espera aí, então a sensitividade para o parapsiquismo é ruim? Não! Ele é neutro, é uma ferramenta que, quando usada, você vai evoluir muito mais rápido. E até certo ponto isso também influi em todo o aspecto e maturidade emocional que você vai ter ao longo da vida. Então, a sensitividade, a parapsiquismo é muito bom. E sabendo usar, a sua emocionalidade vai ficar ainda mais poderosa, ainda mais sólida e ainda mais plena em todos os sentidos da vida humana. E para fechar aqui esses fundamentos essenciais, existe uma coisa chamada autopesquisa. A autopesquisa é o movimento onde você olha para si mesmo. Você começa a se entender, começa a se observar, se avaliar, mas não igual o mindset fixo, no sentido de que você já sabe que você é ruim ou que você não quer olhar para a sua realidade atual. Não. Você pode se conhecer e de uma forma saudável até chegar no que nós chamamos do autoconhecimento. A autopesquisa é o caminho, é a jornada pela qual você vai se conhecer, mas não apenas fisicamente. Vamos pensar o conhecimento envolvendo múltiplas vidas, múltiplas dimensões, as companhias que cercam você, os aspectos de outras vidas que influem, enfim, você compreende que há um crescimento exponencial quando a autopesquisa envolve todos esses fundamentos que a gente falou aqui? É outra parada. E a mentoria também vai te trazer o quê? Muita ferramenta, muito dado para a sua autopesquisa, para você se expandir, crescer enquanto consciência dentro do que você pode fazer na sua realidade agora. Então, olha só, olha as vantagens de se fazer autopesquisa, para você ter noção. Primeiro, é o aumento da sua autoconsciência. Quer dizer, você realmente vai saber quem você é, saber a sua realidade, a sua verdadeira natureza. Sua autoconsciência vai ser muito maior. Outra coisa, você vai conseguir explicar para si mesmo certas atitudes, reações, comportamentos que você tem. Porque a pessoa fala, nossa, eu tenho certa instabilidade emocional, eu sou isso, eu sou aquilo, mas você não consegue entender o porquê das suas atitudes, o porquê do modo como você age. Simplesmente age e você não tem capacidade de análise para isso. Então, a autopesquisa ela é fundamental nesses aspectos. Outra coisa, você vai poder entender seus pontos fortes e seus pontos fracos da sua própria personalidade. Então, que talento que eu tenho? Será que eu tenho alguma genialidade? Ou quais são as minhas imaturidades, minhas fissuras? Será que eu tenho uma super imaturidade? E nos traços dormentes que eu falei para vocês aqui, eu tenho um potencial inexplorado? Eu tenho um potencial adormecido de vidas passadas? Eu tenho algum trador? Eu tenho isso ou não tenho? E isso tudo você vai poder responder baseado aí na sua autopesquisa. Outro ponto, a autopesquisa dá certa visão de conjunto, quer dizer, dá uma visão ampla, generalizada, uma visão mais completa, integral de quem você é, da sua vida física, mental, até espiritual, como se dizem, mas a sua vida multimilenária evolutiva, você vai ter uma visão muito mais clara de conjunto sobre isso. E também você vai poder ter melhor as suas relações interpessoais. Quer dizer, por que certas pessoas eu lido dessa forma? Por que quando eu vejo alguém que é conhecido na rua, eu fico
eu me fecho, eu finjo que eu não vejo, eu saio de perto. Qual que é o medo? Qual que é o problema de que você, em certas situações sociais, não pode ser aberto, não pode ser expansivo, não pode querer, sabe, fazer trocas saudáveis com os outros? Por que você é fechado? Ou por que você, muitas vezes, acaba tendo certas atitudes profissionais ou mesmo em relacionamentos amorosos que você não sabe explicar o porquê? Por que daquele ciúme? Por exemplo, a gente vai ter um módulo aqui na mentoria para falar de ciúme. Por que eu sou ciumento? Por que eu não consigo confiar no outro? Será que o que eu estou sentindo é uma sensitividade que a pessoa vai me trair? Ou é apenas uma insegurança que eu trago dentro de mim que eu não sei nem o porquê? Então, sabe, esse entendimento das relações, do que causa, o que acontece, a gente vai ampliar de uma forma assim drástica em todas as lives que a gente poder fazer, vai ser um ganho assim excepcional. E o principal, que eu acho que, não o principal, mas uma coisa muito importante da autopesquisa é você poder entender todos os pontos que obstruem a sua evolução. O que trava o meu desenvolvimento? O que trava a minha maturidade emocional? O que trava a minha vida ser de fato, ter qualificação, ter uma vida de felicidade? Porque veja, você merece felicidade. Você é digno de receber felicidade. Eu sou digno. Todos nós somos dignos de receber amor, de receber afeto, de ter a vida pela qual nós gostaríamos. Isso não é egoísmo. Isso não é uma atitude assim que está errada, não. Não é errado ter amor, ter prazer, ter satisfação na vida. Nós evoluímos no sofrimento. Não é assim. Não precisa ser assim. Se você mudar sua mentalidade, se você entender que você é um potencial a ser desbravado, se você mudar toda a sua postura, você sim pode usufruir de uma vida satisfatoriamente evoluída e, ao mesmo tempo, cheia de benesses, cheia de felicidade, de produtividade e de satisfação por estar fazendo algo, por cumprir um propósito pessoal que vai te levar para um outro nível, que vai te levar para uma outra alçada em vários pontos que, quando você morreu, quando você, melhor dizendo, descartar esse corpo, vai poder estufar o peito e dizer: eu fiz o que eu pude, eu fiz o máximo, eu consegui me desenvolver. Foi uma vida produtiva, foi uma vida de realizações. Veja, não é uma vida de reconhecimento. Eu preciso deixar um legado, eu preciso deixar meu nome eu preciso ser famoso, preciso deixar uma marca. Não, isso é irrelevante. É uma vida de realizações, é uma vida de cumprimento de propósito. E se às vezes esse cumprimento de propósito precisar que seja uma pessoa pública, que seja. Se precisar que você vá falar para mais pessoas, que você faça. Mas não é isso que as pessoas dizem. Não, é dinheiro, fama e beleza. Não, a vida não é isso. É propósito, é realização. É uma vida emocional que te dê o que você merece. Porque eu vou repetir, você é digno e você merece ter aquilo que você necessita de acordo com a tua evolução. E para a gente entender isso de um modo ainda mais expandido, eu preciso dizer para vocês um terceiro ponto aqui, porque da nossa aula de hoje falamos de mentalidade, de fundamentos e, de um modo geral, vamos falar agora de um ponto seríssimo, que aí eu gostaria de dar a licença, pegar esse conteúdo da ciência da consciência, que é o chamado Pensene. É um termo que vem de pensamento, sentimento e energia. Então, pensamento, sentimento e de energia. Pensene. Todos nós temos, ao mesmo tempo, pensamento, sentimentos e energia. Veja bem, esses três itens, eles estão misturados, eles são indissociáveis. Não tem como eu ter apenas um pensamento sem ter emoção, ou ter uma emoção que não tem nenhuma ideia vinculada. Não tem como fazer isso. E os dois manifestam ou produzem o quê? Energia, radiação, interação. Tudo aqui fora da nossa consciência é energia. Portanto, nós estamos pensenizando o tempo todo. E quando a gente vai lidar com emoção, e a gente vai ver isso bem na mentoria, que certos aspectos vai trabalhar o quê? A parte do pensamento, de ideia, de opinião, de crença pessoal. Por quê?
Se você não mudar as opiniões, o modo como você enxerga as coisas, a sua emoção não vai mudar. Uma coisa está ali relacionada à outra. Pensamentos, emoções e energias. Lembre-se sempre disso. São indissociáveis. Desculpa, estão o tempo todo trabalhando juntas. Então, quando você otimiza um, o outro aspecto também vai ser melhorado. Quando a sua emoção está mais límpida, está com uma intencionalidade melhor, tudo vai fluir, a sua energia vai ser mais limpa. Então não adianta nada a pessoa falar, vou ficar em oração. Mas ela passa lá 1 hora rezando. Sai dali. Pensa mal do parente, pensa mal do companheiro, da companheira, pensa mal da política, pensa mal de tudo. Então ela passa o dia todo reclamando, tendo pensamentos negativos. Veja, avaliar é uma coisa. Análise, eu posso analisar, falar, poxa, está tendo de errado no mundo isso, mas é uma análise. Aquilo alterou meu emocional, me deixou com raiva, me deixou com uma sensação de injustiça, me deixou depressivo, como o mundo é... Não, se não afetou o teu emocional, se você consegue avaliar de uma forma mais técnica, isso é avaliação, tá tudo certo. Você não precisa ser um pastel, precisa ser um ignorante que não pode ter senso crítico. Não, juízo crítico é fundamental, é importantíssimo. Mas ele não vai te abalar do ponto de vista sentimental e emocional. Portanto, para a gente ter um pensene mais límpido, a gente tem que entender que o nosso papel, a nossa vontade, ela é fundamental. E existem trocas de energia. Quando você pensa bem da pessoa, quer que tudo melhore para ela, você quer ajudá-la, sabe? Há uma intenção ali que move emoções e energias diferenciadas. Se você é do tipo que está perseguindo alguém, tem uma ideia fixa, quer derrubar o outro, quer fofocar, quer denegrir, quer fazer tudo que é de pior para o outro, veja, não adianta ficar em oração, não adianta acender um incenso na tua casa, não adianta nada. O que molda a tua vida é o dia a dia, é quem você é, sabe, hora após hora, no como você lida com tudo. Então ficar reclamando, ficar se queixando, você está se conectando energeticamente com as pessoas que estão fazendo a mesma coisa. Já falei isso aqui, a gente conecta com várias dimensões, com vários padrões, com vários seres que já faleceram, seres extrafísicos que atuam na nossa vida. Entende? Na mentoria como um todo, a gente vai focar essa parte extrafísica, transcendente? Vai, mas é mínimo. Nós vamos falar de outros aspectos que influem, quer dizer, não é mínimo, mas a mentoria não é para isso, não é ter um aspecto apenas transcendente. A gente vai falar mais aspectos de um modo geral. E essa parte também entra como um adendo, como um complemento importante para se entender. Então, o pensene, ele é tudo na nossa vida. Entendê-lo é essencial. Porque na vida após a morte, continua fazendo a mesma coisa, tendo pensamentos, sentimentos e isso cria um padrão de energia que faz você se afinizar ou não com certas pessoas e ambientes. Até após a morte se influi. Tudo isso é ser muito sério. Porque ou você está, por exemplo, energizando as pessoas, ou muitas vezes você está intoxicando elas. Ou intoxicando a si mesmo. Porque uma pessoa que pensa negativamente, e eu não estou fora desse barco, tá? Estou fazendo, ralando, me esforçando, trabalhando para quê? Para justamente me ter cada vez menos isso. Então, quando eu, por exemplo, dou uma derrapada e eu tenho um pensamento negativo, o primeiro intoxicado sou eu. Sou eu. E é por isso, caso vocês não saibam, que eu comecei a estudar as emoções. Por quê? Porque de todos os gargalos que eu tenho, emocional sempre foi a minha área pior, a minha área que me dava assim, mais desgosto, decepção. Eu não sabia lidar, ter um trato social, né? Sempre foi muito ruim, sempre fui mais fechado, introspectivo, introvertido, certas dificuldades afetivas, enfim, tem as minhas questões. Por muitos anos eu tive muito medo e eu fui me trabalhando. As minhas experiências fora do corpo me ajudaram demais, a minha autopesquisa me ajudou demais, os livros que eu li, tudo que eu fiz, e por isso que surgiu a ideia de fazer aqui a mentoria, para que todos os ganhos que eu já tive eu possa compartilhar e dar uma certa orientação. Quer dizer o quê? Que aqui na mentoria você vai sair límpido, que você vai superar tudo? Provavelmente não. Agora, o nível de transformação depende de cada um. Se você vai fazer uma mentoria achando que você, depois de fevereiro, não vai ter mais medo nenhum na sua vida, talvez seja melhor não fazer. O medo é até essencial em certas doses, é parte da sobrevivência, mas
Quanto que você vai conseguir se superar vai depender do quanto você vai conseguir colocar em prática tudo que eu consegui falar para você. Todas as orientações dadas, todo o conteúdo, como é que vai ser a aplicabilidade? Porque só ouvir teoricamente não adianta, tem que colocar em prática. Então, se você colocar em prática todo o conhecimento, todos os meses dessa mentoria, da superação de pontos fracos, você vai longe, tá? Então, o nível de transformação, de melhoria, de renovação que você vai fazer depende exclusivamente do teu esforço. Metodologia, técnica e conhecimento para isso você vai ter. Agora, até onde você vai é um potencial inexplorado, depende de você. Eu não tenho como dizer isso. Mas entendendo que as energias, que os pensamentos, que as emoções influem de um modo contínuo, isso é essencial. Não só para a nossa mentoria, mas para a vida como um todo. Imagina você, às vezes, eu já vi pessoas que não querem contactar o amparador, quer dizer, aquele que a gente chama de ser de luz na EQM, porque ela tem vergonha. Vergonha. Mas vergonha do quê? Porque ela se envergonha dos pensamentos que ela tem ao longo do dia, quanto que ela xinga os outros mentalmente, quanto que ela gostaria de, sabe, que ela fica imaginando estrangulando os outros, que ela fica, enfim, às vezes pensamentos autodestrutivos, ações autodestrutivas. Às vezes ela tem uma noção tão ruim de si mesma, ela tem, até a gente vai trabalhar também um ponto seríssimo aqui do curso, que é a auto-vitimização. A pessoa se acha um coitado, se acha um lixo, se acha um medíocre, gente. E às vezes ela não quer, o amparador está ali do lado dela, um ser de luz, um ser extrafísico, querendo ajudá-la. E ela é envergonhada, eu não mereço, eu não sou ninguém. Eu penso mal dos outros, eu sou isso, eu sou aquilo, gente. Está desperdiçando a oportunidade que a vida e que a multidimensionalidade está dando para ela. O universo está dizendo, toma aqui, faz algo. E a pessoa, não mereço, eu sou ninguém, eu sou um traste. Eu sou uma pessoa pecadora, eu sou isso, eu sou aquilo. Gente, nada a ver. Então, dê oportunidade, deixe esses seres trabalharem com você. Se permitir, deixe eu trabalhar com você na mentoria também. Deixe eu fazer algo que seja produtivo, que vai te fazer dar uma realização diferenciada. Isso pode ser muito importante, pode alavancar a tua existência. Então, não se ache um Zé Ninguém, não se ache um medíocre. Lembre-se que você é digno e que os seus pensamentos ditam a tua existência. Que o teu propósito existencial depende principalmente, fundamentalmente, de você. De você. Medo, raiva, autovitimização, culpa, ciúme, impulsividade, solidão. Tudo isso a gente pode trabalhar, tudo isso pode ser moldado. Nossa mentalidade vai ser, aos poucos, sendo renovada. E gradualmente vamos superando, dia após dia, degrau após degrau. Então, eu gostaria de convidá-los, sinceramente, que você pudesse fazer uma qualificação do seu comportamento, do seu modo de pensar, da sua mentalidade, da sua vida emocional como um todo. Se você não tem interesse de fazer a mentoria anual, porque tem um valor que você vai pagar anual, você vai participar de todas as lives, está tudo incluso já. Se você não quiser fazer, porque às vezes tem sentimentos, emoções ali que para você não são muito claras, ou para quem não faz muito sentido, veja fazer as mentorias, então, fazer por módulos. Não, eu quero só raiva, só autovitimização, só medo. Se inscreva. Agora, por exemplo, às vezes um desses itens vai acontecer lá no meio do ano. Quando for mais perto eu me inscrevo. Sinceramente, eu falei, aqui não tem gatilho mental nenhum. Não tem uma super promoção no final, não tem vaga limitada, nada disso, tá? O ano inteiro está aberto. Se o ano que vem você quiser se inscrever para essa, você pode. Você não vai participar do ao vivo. Você vai pegar só os conteúdos gravados para você poder assistir, tá certo? Mas, se em 2028 você quiser comprar a mentoria aqui do Medo, você vai poder comprar. Não tem nada de errado. Mas, nada de gatilho mental. Mas se você puder, antecipe. Por quê? Por um posicionamento, pessoal. Mesmo que vai levar alguns meses. Você já, sabe, já vai pagando, parcelar em 12 vezes no cartão se quiser. Mas já é para você se posicionar. Não, isso aqui eu quero trabalhar. Aí você pode começar a ler sobre o assunto, começar a se inteirar. E quando chegar a mentoria, a gente vai trabalhar o conteúdo junto. Nas lives você vai lá, faz a sua pergunta, vamos trocar informação, vamos crescer nesse sentido. Então, se possível, já vá se organizando, já vá se inscrevendo
para que você mesmo diga, para se posicione, para você e para o universo. Ó, eu quero superar esse traço. Eu não estou mais suportando essa emoção em mim. Estou saturado. Se eu quero dar a volta por cima. Eu quero ter uma nova perspectiva de realização pessoal, de missão de vida, entende? Então, agora, você quer se inscrever na VESP? Se inscreve. Quer se inscrever depois? Não quer participar das lives? Outra coisa, todas essas, né, como eu falei, é tudo ao vivo, mas vai ficar gravado. Ah, eu não quero me expor, não quero participar de live. Não participa. Vê depois, vê quando você quiser, sabe? Tá tudo tá à vontade, é do jeito que for o ideal para você. A mentoria vai acontecer todas as quintas-feiras às 20 horas. Então, o ano inteiro, 2024, a gente vai ter ali toda quinta-feira nossa data de realização, de encontro, para melhorar essa parte emocional, para melhorar principalmente esses pontos fracos. Não quero participar das lives. Como eu falei, vê quando você quiser, vê depois. O importante é você estar aberto. Mas não com um mindset fixo, não com a mentalidade fixa, mas aberto a errar, a aprender, a se esforçar, a entender que a sua natureza ela é evolutiva, ela é de crescimento, ela é de desenvolvimento. Estamos na vida para quê? Para evoluir. Para que tem vida passada? Para que tem vida futura? Tudo é desenvolvimento pessoal. Tudo. Tudo. A nossa evolução exige que nós nos desenvolvamos. Cada um no seu ritmo, cada um no seu fôlego. Mas se para você certas coisas já saturaram, já deram, ou já chegou no limite, então, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo à mentoria de superação dos pontos fracos. Eu espero que juntos possamos crescer cada vez mais. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe com alguém. Ah, lembrando, quero me inscrever, como é que eu faço? O primeiro link aqui, primeiro comentário fixado, tem um link tanto para o documento, que você pode ver ali os detalhes como é que vai funcionar a mentoria, e também tem um link do nosso site, que é o areadimensãomental.com.br, um site novo, né? Para quem não conhece, areadimensãomental.com.br. Lá você pode se inscrever para essa mentoria. Tem também mentoria individual. Alexandre, eu quero conversar pessoalmente com você. Eu quero 1h30 ali poder, sabe? Eu tenho um problema pessoal, eu quero focar com você. Adoraria dessa mentoria de graça, mas questão de tempo não dá, então tá lá na área de dimensão mental. Você pode também se inscrever, né? Quero uma mentoria pessoal com você. Ou então tem lá os e-books, tem livro, tem cursos diversos. Dá uma olhada lá, tem vários conteúdos que podem te ajudar demais. Então, mais uma vez, agradeço a sua presença. Se puder compartilhar com alguém que acha que esse conteúdo possa ser relevante. E, ó, independentemente ou não, quer fazer a mentoria, seja muito bem-vindo, não quer? Valeu para vocês o conteúdo, então tá tudo certo. Agora, lembre-se que o canal Dimensão Mental não é sua experiência com as mortes. Também é fenômeno, também é relato. Mas aqui temos muitos conteúdos que vêm justamente trazer o quê? Conhecimento, esclarecimento e expansão da tua consciência. Como esse vídeo aqui propriamente é. Então se inscreva no canal, tem muito conteúdo aqui que vai ser muito relevante para você. Tá certo? E curta esse vídeo, porque cada curtida ajuda também que esse conteúdo seja divulgado para mais pessoas. Então, agradeço muito a presença de todos, eu fico por aqui, desejo um forte abraço e até a próxima. Valeu!